Então, deixa eu falar um pouquinho rapidamente sobre o nosso ministério, o que a gente faz, e aí a gente vai adiante, tá? Então, MAB no Brasil, nosso Ministério de Aconselhamento, a gente se chamava anteriormente OIC, que significava Overseas Instructions and Counseling, que não significava muita coisa em português, e aí eles trocaram lá fora para BCMW, que é Biblical Counseling Ministries Worldwide, que é Ministérios em Aconselhamento Bíblico Internacional. Então a gente resolveu deixar agora o nome em português, então MAB vai ser o nome da nossa missão aqui no Brasil. E eu quero rapidamente falar o principal do que a gente faz, que é o nosso programa de treinamento de líderes. A gente tem feito isso aí ao redor do Brasil e em vários lugares já da América Latina, mas a nossa missão, então, ela leva treinamentos e aconselhamento bíblico para os pastores ao redor do mundo. A gente tem feito isso como missão desde 2006, então tem aí alguma estrada. E através, então, desse ministério, nós temos treinado líderes e pastores locais em uma área específica que, por muitos anos, os seminários não treinaram os seus pastores. Então, uma área que ficou quase que de fora e os sistemas, vamos dizer assim, os sistemas seculares acabaram tomando conta do sistema de aconselhamento. Então, essa proposta do aconselhamento bíblico, nós vamos falar bastante sobre isso, mas é uma proposta de reforma, né, de retorno às Escrituras, assim como a reforma foi, 508 anos atrás? 508 anos atrás, né? 17. Então, há 508 anos atrás, né, a gente tem essa data como sendo a data da reforma. Claro que a reforma foi um processo, né, não foi uma data, mas, feliz dia da reforma para você, 31 de outubro. Então, assim como a reforma um dia funcionou como retorno às Escrituras, o aconselhamento é uma das áreas dentro das igrejas que precisa retornar. Então, a gente tem feito isso através aí do ensino. Essa aqui é a nossa turma aqui no Brasil, são os nossos missionários. A gente tem já 8 missionários, estamos indo para 12 já, estamos já treinando missionários novos. E aqui é como a gente está espalhado, tá? Então, as carinhas felizes são os nossos missionários. A gente está em vários lugares do Brasil. É legal que a gente está pelo menos um missionário por região, as nossas macro-regiões aí do Brasil. A gente tem 2 no sul, que é eu e o Diego, que está lá em Canela. A gente tem em São Paulo, isso é o interior de São Paulo ali, que é o... Não, peraí que é o botão errado. Esse aqui. Ali é em Bebedouro, nosso missionário no interior de São Paulo. Tem missionários em Goiânia, ali na região de Goiânia. Tem missionário no Rio de Janeiro. Tem missionário no Maranhão, tem missionário em Roraima, lá no norte do Brasil. Então, a gente está espalhando e levando turmas de treinamento aí. Então, tem turmas, inclusive, que estão acontecendo na Venezuela, na Bolívia, e aqui os convites. Os convites são os circulinhos azuis. Também a gente tem na Angola já uma turma, fica para cá. Então, temos uma turma que já começamos também na Angola. Então, tem pastores lá nossa parceria com os pastores batistas, inclusive. E a Convenção Batista Angolana nos chamou para levar treinamento para os pastores lá. Estamos indo já para o 2º módulo lá. A gente sempre faz parcerias com igrejas locais, mas também com seminários, missões, juntas de pastores, denominações. Então, grupos de pastores, onde consegue juntar um grupo de líderes de pastores que tem interesse em ser treinado. Então, nós temos interesse de levar esses treinamentos. O que nós fazemos, não é uma conferência, não é um pacote de palestras, mas é realmente treinar. A ideia é que aqueles pastores sejam treinados. E a gente faz isso em 4 partes, que são os 4 módulos. Então, o primeiro módulo a gente define qual que é o modelo, então, que nós vamos usar de ministério pessoal e da natureza do crescimento espiritual baseado num modelo de suficiência das Escrituras. Então, basicamente crer que a Escritura é suficiente. Nós vamos apresentar qual que é o modelo, como que funciona, as bases, o que é e o que não é aconselhamento bíblico. Inclusive, isso aqui é a nossa turma essa é a turma em Manaus. Na verdade, não, é no interiorzão lá. É longe de Manaus. Depende, você vai de avião. Essa aqui a gente foi de hidroavião, O avião pousa no Rio ali. Mas se você vai de barco, são 13 horas de Manaus. Segundo módulo, então, como acontece, qual que é o processo, como é que são os procedimentos, quais são perguntas que se faz para o aconselhado, como é que você anota as coisas, como é que você conduz, basicamente, as reuniões de aconselhamento. Terceiro módulo, então, é como atingir maior eficácia, quais são os tipos de casos mais comuns que a gente acaba lidando, enfrentando, como a gente vai tratar, então, essas questões.
E o quarto módulo é como então nós vamos aplicar para dentro da igreja, esse aqui mais voltado então para os pastores e líderes. Essa aqui, inclusive, é a nossa turma nas Filipinas. Então aqui a gente tem uma turma de pastores e líderes filipinos, e é bem interessante porque essa é uma turma que deu muito certo nas Filipinas. O aconselhamento bíblico tem se espalhado muito lá. Então, teve um presidente anterior, eu não lembro o nome dele agora, talvez ele ainda esteja como presidente. Ele assumiu e ele era como fosse um Bolsonaro 2.0, assim, ele era um pouquinho mais extremo, né? Começou a prender e mandava matar um monte de gente, tudo mais. E aí, o que começou a acontecer, as pessoas estavam precisando de transformação, né? Então, usuários de drogas, prostitutas, todo mundo queria... Como é que a gente muda de vida? E essas pessoas foram até as igrejas, né? Uma das opções foi que as pessoas foram até as igrejas, e as igrejas falaram, o que a gente faz para ajudar essas pessoas? Como é que se muda de vida? Então, a gente tem respostas na palavra, a gente crê que a palavra de Deus pode, de fato, ajudar na transformação. E esses líderes, então, estão buscando capacitação. Inclusive, a gente tem um programa de pós-graduação lá nas Filipinas. Aqui está, então, nosso site, se você quiser, esse é o Facebook, na verdade, né? Instagram, essas coisas. Se você quiser nos acompanhar, então, você procura por MAB no Brasil, então você segue a gente lá. E, até tem votado aqui, né? Nosso evento aqui, não voltamos lá ainda. Tinha umas fotos bonitas aqui do nosso pessoal e a gente coloca lá depois no nosso Instagram também. E também tem o nosso site. Nosso site, por enquanto, está só em inglês, mas tem lá, então, o que a gente faz e o que a gente está fazendo ao redor do mundo. Então, né, em breve, talvez, na sua igreja, aí, pode estar acontecendo um treinamento. Existe uma conversa aí com alguns pastores em Porto Alegre para trazer um treinamento para cá. Até porque nós começamos aqui pelo Rio Grande do Sul e a nossa ideia inicial era trazer treinamentos para o Rio Grande do Sul. A gente viu que o Rio Grande do Sul estava esquecido nesse aspecto do aconselhamento bíblico. E aí, então, a gente resolveu trazer esses treinamentos para cá. E a gente descobriu depois, então, que essa necessidade era nacional e por toda a América do Sul. Então, a gente tem espalhado por todos os lugares agora, mas realmente nosso foco tem sido estar aqui pelo Rio Grande do Sul e nosso objetivo é conseguir estabelecer um bom treinamento aqui em Porto Alegre para que pastores e líderes aqui possam ser treinados também.